Que alegria nos reencontrarmos para mais uma reflexão da palavra de Deus. Eu convido você a abrir ou ouvir no último livro da Bíblia, o Apocalipse, o livro das Revelações, capítulo 1, versículo 3, onde lemos: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João estava na ilha de Patmos, exilado, já numa certa idade avançada, e Deus fez revelações apocalípticas que estão registradas em todo o livro do Apocalipse. Essas profecias, algumas delas têm se cumprido em nossos dias e muitas delas se cumprirão em dias vindouros, algumas delas até no milênio, conforme está lá nos últimos capítulos. Todavia, o que eu chamo a atenção para você que está nessa oportunidade nos ouvindo, é que este livro, embora seja um livro cheio de incógnitas, seja um livro que tenha muitos símbolos e dificilmente as pessoas encontram facilidade para traduzir, para interpretar, para dizer o significado, o sentido de alguns desses símbolos ou dessas palavras, eu chamo a sua atenção para 3 verbos que estão aqui neste capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados os que leem. Essa é a primeira descoberta que você deve gravar. Bem-aventurados os que leem. E aí, você que está conosco, que sabe ler, você tem a oportunidade de examinar, de meditar naquilo que nós encontramos em toda a Escritura. Então, você talvez tenha tempo para ler revistas, telejornais, assistir telejornais e ler muita coisa que se escreve nos livros, né? Porém, você talvez não tenha tido tempo para ler, para examinar as Escrituras. Por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras sagradas, porque são nelas que achareis ou encontrareis a vida eterna e são elas que de mim mesmo testificam. Então, esse primeiro verbo, ler, Jesus diz em sua palavra: bem-aventurados os que leem, como também ele diz: bem-aventurados os que ouvem. Ou seja, aqueles que não tiveram oportunidade de ler, de estudar, de aprender, porém ouvem, podem também ser alcançados através desta palavra, serão bem-aventurados. E eu quero ir mais além. Há determinadas pessoas que têm deficiência visual, então essas pessoas podem ler as Escrituras Sagradas através de estudos que foram feitos, e as pessoas podem ler as Escrituras em braille. Então as pessoas não vão ter desculpas, não é? Como também pessoas que têm deficiência auditiva e são mudas, surdos e mudos, não podem falar, tampouco ouvir. Existe hoje também a linguagem em libras, que as pessoas ouvem e podem ter percepção, conhecimento através da língua em libras. As pessoas hoje, geralmente, quando estão fazendo algum discurso, seja presidente, seja algum orador, lá está aquele moço ou aquela moça no cantinho do vídeo, traduzindo na linguagem de libras para aqueles que tenham dificuldade de ouvir. Então, a palavra de Deus hoje, ela tem realmente alcançado muitas pessoas, não só os que leem, mas também os que ouvem. E o último verbo que eu chamo a sua atenção para você abrir o seu coração, ele diz: bem-aventurados os que guardam a profecia ou as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Não é somente o bastante você ler, não é suficientemente você apenas ouvir, mas guardar. Guardar aquilo que você ouviu, ou aquilo que você leu, ou aquilo que você tomou conhecimento. Guardar aonde, pastor? Davi nos ensina onde nós devemos guardar esta palavra. Ele diz: escondi a tua palavra. Salmo 119, versículo
90 a 105, ele diz isso: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele diz ainda mais no Salmo 105, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. De maneiras que tantos os que ouvem, tantos os que leem, tantos aqueles que têm ou não algum sentido, não tem condições de ler, porque tem problema de visão, perdeu a visão, ou a audição, ou é mudo e surdo, a Bíblia nos diz: bem-aventurados os que leem, os que ouvem, e agora os que guardam a minha palavra. Davi disse isso: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí eu pergunto, você que tem ouvido a palavra todos os dias, seja através dessa nossa reflexão, dessa nossa devocional, seja através de um programa televisivo, seja na mídia, seja onde for, você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Você tem observado aquilo que está escrito e que tem se cumprido em nossos dias? Porque no finzinho do verso ele diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo é esse que está próximo? Ah, meus amigos e determinados irmãos, o tempo está próximo da volta de Jesus. O Senhor brevemente virá nos buscar. Pergunto, você está preparado? Você tem certeza de que Jesus está às portas, diante dos acontecimentos, diante do cumprimento de todas as profecias em nossos dias? Se você não sente que está preparado, prepare-se para se encontrar com o Senhor, nosso Deus. Amém.